Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as maiores oportunidades na Bolsa de Valores, na minha visão. E é só muito importante ressaltar, antes de tudo, o objetivo do vídeo, que eu vou falar, obviamente, quais são as melhores oportunidades, na minha opinião. Mas, obviamente, se você discordar de alguma coisa, poxa, tem o campo dos comentários aqui embaixo, você fique à vontade para poder discordar, tá bom? E um outro ponto muito importante que tem que ser falado, antes da gente começar a falar dos ativos, dos fundos imobiliários, das ações, é que esses ativos que eu vou falar hoje, no vídeo de hoje, fazem todo sentido para minha estratégia como investidor. Mas será que fazem sentido para a sua estratégia? Bem, isso é um ponto que você tem que avaliar. Então é por isso que nesse vídeo daqui eu vou falar o que fazem sentido para mim, mas eu sugiro que você estude um pouco mais sobre esses ativos, que você entenda um pouco melhor sobre eles e você chegue à conclusão se para você eles também fazem sentido, tá bom? Então vamos lá, já vou começar a falar sobre esses ativos aqui no vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre os fundos imobiliários. E tá bom, o que vem acontecendo com os fundos imobiliários nos últimos meses? A gente vê, na verdade, um mar de oportunidades. Basicamente, a maioria dos fundos imobiliários estão num preço muito interessante para compra. Isso por conta dos juros extremamente altos que o Banco Central está colocando na economia. E, obviamente, quando isso acabar, quando esses juros baixarem, esses fundos imobiliários devam subir muito de valor. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é um mar de oportunidades e a gente precisa saber se nortear nesse mar. A gente precisa saber onde é que está o norte para poder se guiar um pouco melhor. E por isso que eu separei 3 fundos imobiliários aqui que, na minha opinião, são muito interessantes e que você deveria estudar um pouquinho melhor. Vamos começar falando com o primeiro fundo imobiliário, o XPML11, tem inclusive vídeo dele aqui no canal, e eu falo sobre esse fundo imobiliário, que ele é um fundo imobiliário de shoppings, e é um segmento muito interessante, que eu vejo muita oportunidade para os próximos anos, o segmento de fundos imobiliários de shoppings, porque na verdade os preços caíram lá em 2020 e os retornos também, mas o retorno, os shoppings já voltaram à atividade, só que o preço das cotas ainda não, o que mostra que é uma grande oportunidade. Então atualmente ele está num preço muito interessante para compras pensando no longo prazo, e eu particularmente estou achando muito interessante esse fundo imobiliário no preço atual. Um outro fundo imobiliário muito bacana é o HGRU11. Basicamente o que o HGRU está fazendo é que ele comprou lá em 2020 várias lojas da Pernambucanas, aí mais de 50 lojas, e ele comprou num pacote só, numa coisa só, e atualmente ele está vendendo essas lojas uma a uma e está conseguindo gerar muito valor. Então ele está pagando aí por volta de uns 8,5%, 9% de retorno sobre os aluguéis, mas também ele está conseguindo propor aí mais uns 2, 3% por ano adicionais só da venda desses imóveis, o que na minha opinião é um fundo muito interessante para ser analisado aí para o investidor, tá bom? Um outro fundo que eu quero falar aqui nesse vídeo é o TRXF. O TRXF ele é um fundo muito parecido com o HGRU, os dois são de renda urbana, só que ele tem vários imóveis de supermercado e uma alavancagem extremamente alta, então ele é um fundo um pouco mais arriscado devido a essa alavancagem, mas os seus contratos são atípicos e ele está pagando aí por volta de uns 10,5% ao ano de dividend yield, isso considerando o preço que eu estou gravando esse vídeo, tá bom, gente? Então esses valores podem mudar um pouco dependendo do preço que você comprar. Mas esses daqui são 3 fundos que eu acho muito interessante e que o investidor deveria analisar um pouquinho mais eles, tá bom? Mas agora vamos falar um pouco agora também sobre as ações, porque as ações também estão muito descontadas de algumas empresas, inclusive tem uma classe de ações que eu tô achando muito interessante, que eu tô comprando a maior parte do meu dinheiro nessas ações, que são ações de crescimento, só que a preço de ações de dividendos. Como assim? Bem, basicamente uma ação de crescimento, ela pode crescer muito no futuro, e por isso ela negocia a múltiplos, a um PL, por exemplo, muito mais alto, a um PL de 20, de 30, de 40 vezes. Só que devido à alta taxa de juros, as ações caíram muito, principalmente as ações de crescimento, e agora a gente vê umas ações de crescimento que podem multiplicar muito o seu resultado, só que sendo negociados a um PL de 10, a um PL de 15, que é na verdade um PL muito típico de uma ação de dividendos, que costuma ter um PL mais baixo devido a não ter tanta capacidade assim de crescimento, e é por isso que eu acho muito interessante essa classe de ativos. Bem, de todas essas ações que são de crescimento e que estão com preço de dividendos, eu só vou falar de uma delas aqui no vídeo de hoje, que é a 3tentos, que é uma ação que eu acho que vocês não gostam muito, que sempre que eu falei das ações da 3tentos aqui no canal, o vídeo acabou não indo muito bem, então eu meio que parei de falar. Isso aconteceu basicamente com todas as ações do setor agro. Apesar disso, é um setor muito interessante que o investidor deva ficar atento. Então a 3tentos ela é uma empresa que ela atua em varejo agro, mas é um varejo muito diferente, por exemplo, uma Renner ou uma coisa assim. Ela atua basicamente na venda de insumos para produtores, então ela vende fertilizante, ela vende semente, ela vende adubo, ela vende um monte de coisa para os produtores, ela compra a produção desses produtores depois, ela armazena essa produção, ela
consegue vender ganhando um a mais com isso, ou ela consegue fazer, no caso da soja, né, ela consegue macetar essa soja e fazer óleo de soja que vai fazer biodiesel, o que é um ponto muito interessante. Então, na verdade, a 3tentos, ela atua no setor agro, em várias partes da cadeia do setor agro, com exceção da plantação. Então, basicamente, ela faz quase tudo, menos plantar. E só lembrando que a plantação é a parte mais arriscada, porque você pode ter, por exemplo, uma quebra de safra, pode não chover como deveria, pode ter uma geada, isso pode destruir a sua plantação, você pode ter uma praga nova. Então, a parte da plantação é muito arriscada e a 3tentos ela pega várias partes do setor agro, menos a parte da plantação, o que, na minha opinião, é uma empresa bem interessante para ser mais analisada, ok? Mas uma outra empresa muito interessante, eu gosto bastante, é o Banco do Brasil, que é obviamente uma empresa muito sólida, muito dificilmente vai ter algum problema nos próximos anos, algum problema que eu digo no ponto de o investidor ter que perder dinheiro, porque no preço atual que ela vem sendo cotada, poxa, ela tá realmente muito barata. Tem vídeo aqui no canal que a gente projeta o dividend yield do Banco do Brasil e a gente vê que ele pode pagar uma tonelada de dividendos e obviamente é uma empresa muito consolidada, muito sólida e dificilmente vai ter algum problema de insolvência ou coisa do tipo no longo prazo. E aqui uma terceira empresa, que eu até parei um pouco de fazer vídeo dela, porque já estava até chato de tanto vídeo que eu fiz, é a EZTEC. A EZTEC é uma construtora. Basicamente, o setor de construção civil é extremamente cíclico. Então, tem anos que são ruins para a construção civil e que o lucro da EZTEC anual fica aí na casa dos 30 milhões de reais, e tem anos que a construção civil está bombando e o lucro da EZTEC chega a quase 800 milhões de reais. Então você vê que o lucro da empresa é extremamente cíclico. Isso faz com que o preço das ações da empresa também seja muito cíclico. Então eles estavam custando mais de 40 reais lá no começo de 2020 e atualmente está custando 14, 13 reais, um preço muito abaixo do que eu acho que deveria valer. Então é hoje uma das minhas maiores posições da EZTEC, é uma empresa muito interessante e eu acho que o investidor deveria acompanhar um pouco mais, e tem vários vídeos aqui no canal sobre a EZTEC. Mas tá bom, falando tudo isso, o que eu estou comprando atualmente? Bem, eu tenho uma estratégia de investimento muito interessante. E essa estratégia... eu esqueci de falar que você tem que se inscrever no canal. Gente, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Tá bom, vamos continuando aqui. Qual que é a estratégia de investimento que você deve ter? Você deve ter uma estratégia que norteie os seus investimentos no longo prazo. Ou seja, em vez de você ficar pensando, poxa, tem um monte de fundo barato, tem um monte de ação barata, tem um monte de BDR, um monte de estoque barata, o que eu compro? Você fica meio confuso. Então, por isso que você deve ter uma estratégia que norteie, que dê um caminho para você não se perder. E por isso que eu tenho uma estratégia que eu deveria ter 37,5% em ações, essa mesma quantidade em fundos imobiliários e 25% em estoques. Só lembrando que estoques são ações de empresas americanas ou internacionais, tá bom? E qual que é a minha concentração hoje de ações? Quando eu olho a minha concentração alvo, o que eu deveria ter e o que eu realmente tenho, eu vejo que eu tenho um pouquinho mais de estoque, isso porque saiu recentemente o resultado do Facebook, que é a minha maior posição, tenho por volta de 10% da carteira nas ações do Facebook, e subiu 30%, então acabou que a parte de estoque subiu bastante. A parte de ações eu também estou um pouquinho acima do que eu deveria ter, só que em fundos imobiliários, eu estou um pouco abaixo. Eu estou com 33%, sendo que eu deveria ter 37,5%. Então, por isso, eu vou aportar em fundos imobiliários esse mês, até igualar essa porcentagem aqui aos 37,5%, que é a minha porcentagem alvo. Então, na verdade, você deve ter uma estratégia que deve rebalancear a sua carteira. Você deve ter uma estratégia que automaticamente, como eu faço a minha, já diz o que você deveria comprar. Porque com isso você vai meio que funilando as suas decisões e você vai tendendo a tomar melhores decisões no longo prazo. Porque se tem boas oportunidades em fundos imobiliários, se tem boas oportunidades em ações, se tem boas oportunidades em estoque, poxa, às vezes você fica meio confuso, você tem uma estratégia que diz exatamente, fala, olha, esse mês você deve procurar um bom fundo imobiliário para aportar. Ou algum que você já tenha, ou algum novo, você se decide aí, mas tem que ser um fundo imobiliário. Como eu tenho esse tipo de estratégia, aí acaba sendo muito vantajoso para o investidor. E é assim que eu tomo as minhas decisões de investimento. E vai estar aparecendo na tela um vídeo sobre EZTEC e um vídeo sobre Banco do Brasil. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.